Bom dia, oficialmente. A gente trouxe hoje o tema As Bodas de Caná. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Foi o primeiro dito milagre de Jesus, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas a gente vai usar porque é a palavra mais comum, que todo mundo conhece, né? Mas antes de começar diretamente estudar a passagem, que a gente vai fazer um estudo aqui hoje, né? Eu gosto que as pessoas levantem a mão, pergunte, emita a sua opinião a respeito do assunto também, né? Isso é muito importante. Mas o que o Espiritismo ensina pra gente é a fé raciocinada. Então, em cima disso, a gente tem que pegar uma passagem do Evangelho como essa, ou qualquer outra do Evangelho, e entender a época que foi falado aquilo, a época que aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, em que circunstâncias aquilo aconteceu, né? Então tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser visto com olhos bem críticos mesmo, né? Que é o que Kardec fez para codificar a doutrina. E aí a gente costuma usar esse termo que é tirar o véu da letra, sabe? Não levar a coisa literalmente falando, no que está escrito. Porque se a gente for interpretar tudo que está na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho, ao pé da letra, tem algumas coisas que não faz sentido. Nenhum, né? E aí a gente convida, toda vez que a gente tem contato com o Evangelho, a gente ter esse olhar crítico mesmo, né? De entender o que está por trás daquilo. Porque Jesus, ele não fez nada, nem um passo que Jesus dava era aleatório, era sem fundamento. Tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, os locais que ele ia, as ações de Jesus tinha um fundamento educativo, tinha algo por trás ali que, se a gente for analisar, tudo que ele fazia era profundo. Ele não veio aqui passear, não, sabe? Então, aí a gente está abrindo esse parênteses para a gente entender, né, como que é interessante a gente analisar essas coisas, né, racionalmente falando. Porque a gente, usando o racional, a gente chega onde a gente quer chegar, que é a ligação com Deus. O caminho não tem outros, né? Porque muitas pessoas pegam uma passagem do Evangelho para polemizar, para ironizar, ou então até mesmo para agir contra a lei divina. Porque a interpretação, cada um tem uma interpretação ali, cada religião tem sua interpretação, e tem muita gente que usa isso em favor de si próprio para justificar uma coisa que está fazendo que não é boa, né? Ô, Antônio, hoje em dia está tão fácil construir narrativas, né? Tá. A gente pega uma coisa e a gente vai criando fundamentos para ela, lógicos, racionais, e aí a gente consegue provar que aquela narrativa é certa. Sendo que você pode pegar uma outra narrativa oposta a essa e você também provar que é consegue certa. Construir um fundamento para ela e provar que ela é certa. Então, hoje, o que vai discernir mesmo é o nosso coração, o nosso sistema de crenças e valores. Não tem jeito. O que o Emmanuel fala, que o mal disfarçado de bem, ele continua sendo mal. O mal sempre é mal. Então é essa que a gente tem que ter esse discernimento. O que faz a gente ter esse discernimento? Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Troca de ideias, discussão em cima do assunto, ver qual que é a base que o Evangelho traz em cima do assunto, o que Kardec fala, o que Emmanuel fala, o que André Luiz traz de exemplo para a gente nas obras, né? Porque 2000 anos depois, gente, o que a gente tem de subsídio para poder interpretar essas coisas não é brincadeira, né? Mas tem muita coisa aí que a gente pode chegar e falar assim, tem uma coisa na obra de Chico que fala sobre o assunto? Que Emmanuel trouxe, que André Luiz trouxe, que Bezerra trouxe, sabe? Allan Kardec, né? Então a gente tem essa base, já deixado tudo aí para a gente esmiuçar mesmo o Evangelho, né? Conferir. Então, o que aconteceu? A gente tem que entender o contexto, quando foi escrito. Essa passagem aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Em Caná da Galileia. Caná ficava aproximadamente 20 quilômetros de Nazaré, onde Jesus passou a infância e a boa parte aí da vida adulta. Ficava pertinho, né? Então, ali no Oriente Médio, havia os rituais, e o casamento naquela época
Eu não sei como é que está hoje, viu? Que eu não pesquisei, mas que as coisas mudam, né? Mas naquela época, o casamento era um evento, assim, extraordinário. O casamento naquela região ele durava de 3 a 8 dias, nunca menos que 3 dias, sabe? Era um evento, assim, que as pessoas, na hora que falavam assim, ó, fulano vai casar tal dia, era uma coisa, assim, extraordinária, né? O pai da noiva tinha que se preparar muito, né, Haroldo? 8 dias de festa não era qualquer um, não. Né? Tinha que se preparar muito financeiramente falando e a logística da coisa para que... Porque eles tinham a ideia seguinte, que ali tinha que acontecer tudo perfeito para que a vida dos noivos fosse tudo perfeito. Então, imagina a preparação para uma festa dessa, né? E aí, indícios levam que aquele casamento, aquelas bodas, eram de pessoas próximas a Jesus. Por quê? Porque a mãe de Jesus foi convidada, Jesus foi convidado e todos os discípulos foram convidados para aquela festa. Tá? Então a gente reflete que não era um casamento qualquer, alguém próximo a eles. Tá? Porque eles saíram de Nazaré, foram só para essa festa ali em Caná, né? E nessas festas havia o vinho, que é um ponto central aqui da nossa conversa hoje, né? A questão do vinho. Lembra que eu disse no início que as pessoas usam o que acontece no Evangelho para justificar algumas coisas? Tem gente que fala assim, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho, então eu posso beber à vontade. Tem gente que faz essa narrativa, né? Então, Jesus já balizou lá atrás, né? Já deu... Então vamos entender isso aí, né? Mais para frente, como que funcionam essas coisas, né? Então, aí tinha o vinho. E o vinho, ele tinha que ter vindo do início ao fim. Do primeiro ao 8º dia, as pessoas tinham que ser servidas ali, né? Muita festa, muita alegria, muita comemoração. E vamos dizer assim, a alma do negócio ali da festa era servir um bom vinho, um vinho de qualidade, né? É tanto que eles contratavam pessoas especializadas, né? Para tratar do assunto, né? Tinha ali o mestre de cerimônia que ele era especialista nisso aí, em vinho, né? Em indicar um bom fornecedor, ele degustava o vinho ali antes, provava se, né? Então tinha todo um ritual em cima desse processo de servir o vinho, né? Ele era servido em determinados momentos da festa, não era aleatório à vontade, tinha ali todo um roteiro para fazer isso, né? E aí, em torno do assunto, a gente vai trazer, porque nessa festa faltou o vinho, por isso que aconteceu o primeiro sinal de Jesus. E aí eu vou ler a passagem para a gente entender o roteiro da coisa, né? Vamos lá. Aí vem falando, e ao 3º dia fizeram-se as bodas em Caná na Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E agora? Disse-lhe Jesus, mulher. Engraçado, ele chamava ela de mulher, né? Ele não falava mãe. O que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que você quer que eu faça, né? Aí ela não falou nada, não discutiu com ele, não chamou a atenção dele. Ela simplesmente, a sua mãe disse aos serventes, fazer tudo que ele mandar. Como dizer, ela falou assim, agora é com você, viu? Eu já estou aqui, a turma está aqui para fazer o que você mandar. Aí Jesus olhou e falou, agora não tem jeito, vou ter que fazer uma coisa aqui, né? E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. O que significa isso? Cada talha daquela cabia mais ou menos 80 litros de água, em média, de 80 a 100 litros cada talha. Então nós estamos falando de 600 litros de água, que aquela água estava ali para que os judeus
eles tinham o costume de purificar, lavar as mãos antes das refeições. Toda vez que ia comer alguma coisa, ia lá, lavava as mãos. Então, ficava ali dentro da logística da festa que ele estava preparado para isso, né? Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Então, 600 litros de água ali, aproximadamente. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, o esposo, né, um dos donos da festa, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Aí ele disse: toda pessoa que vai fazer uma festa, o ritual é pôr o vinho bom primeiro. Depois que o pessoal já está mais ou menos assim, alegre, né? Perdeu o discernimento de discernir ali o que é ruim, o que é bom, ele vai lá e serve o vinho mais barato para não ficar tão, né, oneroso a festa. Isso que ele quis dizer aqui. Né? E aí ele ficou espantado, ele virou e falou assim: só que você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para o final. Eu nunca tomei nada igual. Né? Então, Jesus principiou assim os seus sinais. Aí essa palavra eu quero que guarde, seus sinais. Ele não chama de milagre, são sinais, tá? Em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Aí vem uma frase importantíssima aqui da coisa. E seus discípulos creram nele. Olha que coisa forte. Como se eles não estivessem crendo em Jesus até aquele momento, né? Eles já estavam junto com Jesus ali, os discípulos, só que tinha pouco tempo que eles estavam andando com Jesus, não tinha muito tempo. Né? Ele começou ali, o ministério dele começou a agir mesmo, de fato, depois daquele casamento ali que ele falou assim: agora, né, já fiz algo aqui extraordinário, já fiz o meu primeiro sinal, né? E aí eu vou parar por aí, porque eu queria chegar até aqui. E aí os discípulos creram nele. Então, assim, naquela época, esses sinais já vinham desde Moisés. Por exemplo, quando Moisés foi conversar com o faraó, para tentar negociar com ele a questão da libertação do povo dele, aí no Antigo Testamento fala que Deus conversou com Moisés e falou com ele: olha, você tem que produzir algum sinal aí para esse faraó acreditar em você, porque você chegar lá com a cara e a coragem, não vai surtir efeito não. Né? Você tem que fazer alguma coisa. Eram sinais, porque os profetas naquela época eram conhecidos através desses sinais. Porque só com a palavra não ia, gente. Hoje a gente consegue, né? Hoje, graças a Deus, né, o ser humano já está mais evoluído, então não precisa mais de sinais. Não precisa de mesa girante para a gente entender uma reunião mediúnica. Né? As mesas girantes foi um sinal lá atrás de que o Espiritismo estava chegando, estava sendo colocado às claras. Né? Então, olha aí os sinais, as mesas girantes. Mas naquela época, se não houvesse sinais, os profetas não eram reconhecidos. E aí, eu estou abrindo esse parênteses para falar um pouquinho de Moisés, para vocês entenderem a questão dos sinais. E aí Moisés, conversando com Deus, né, ele perguntou: como o faraó vai acreditar em mim? Aí Deus responde: você vai produzir um sinal. Transforma o seu cajado numa serpente, e as suas mãos ficarão leprosas. Então, Moisés chegou diante do faraó e transformou o cajado dele em serpente. E as mãos dele ficaram leprosas naquele momento. E aí, toma o seu cajado de volta. Então Moisés chegou na frente do faraó para poder despertar a atenção dele. Ele transformou o cajado em serpente, depois pegou a serpente, transformou em cajado novamente, e a mão dele se curou tudo na frente do faraó. Mas aí Moisés não questionou, falou assim: e se ele não acreditar? O que eu faço? Né? Aí Deus falou assim: pega um pouco de água do Nilo, joga no chão que vai se transformar em sangue. Isso ele teve que fazer também.
Não bastou transformar o cajado em serpente, que o faraó não acreditou, ele fez isso também. Então, assim, esse transformar a água do Nilo em sangue foi um... E os sinais, gente, eles têm um propósito, eles não acontecem assim, aleatoriamente, assim, vou transformar porque é um negócio bonito. Não, aquilo tem um significado, que depois a gente pode até tentar abordar aqui esses significados, né? Por exemplo, transformar a água do Nilo em sangue. Ele, indiretamente, ele quis dizer para o faraó o seguinte, olha, se você não libertar o povo, vai acontecer coisas ruins. Olha aqui, a água do Nilo está se transformando em sangue. Por as pestes, aquelas coisas, né, que a gente sabe que não cabe relatar aqui agora. Então, isso é uma prática comum, né? Que era uma didática divina, esses sinais. E Kardec explica na Gênesis que Jesus produziu 7 grandes sinais, né? Um deles foi as bodas de Caná, transformou água em vinho. O outro foi a cura do funcionário do rei Herodes. Depois veio a cura do enfermo no tanque de Betesda. A multiplicação dos pães, que já foi na frente de uma multidão, né? De muita gente. Ele pegou 5 pães, 5 peixes e alimentou, acho que em torno de 10 mil pessoas com aquilo ali, né? A cura do cego de nascença foi o 6º, o 5º. Lázaro foi o 6º. E depois o 7º foi a própria ressurreição de Jesus. Então, esses foram os 7 principais sinais, eles chamam de sinais que Jesus produziu. E quais foram os objetivos de todos esses sinais? A crença coletiva. Um dos objetivos dele transformar a água em vinho naquele momento foi chamar a atenção dos discípulos dele. Um dos objetivos, não estou dizendo que esse foi só esse não, tem um monte de significado em cima disso aí, tá? Que a gente vai abordar aqui também. Mas se tinha algum discípulo ali com dúvida ainda, né? Apesar de estar acompanhando ele, na hora que viu aquilo, falou assim, opa, quem que é esse cara, né? Quem que é esse? Isso aí, né? Não tem dúvida, ele pode muitas coisas. Então, aí a gente, no final do... Aí falaram de 7 aqui, mas no final do capítulo 20 das anotações de João, ele fala o seguinte, cita que Jesus fez muitos outros sinais que não foram escritos. Então, quer dizer, naquela época, não tinha papel e caneta à vontade. O material que eles usavam para fazer essas anotações era bem escasso. Assim como era escasso também as pessoas que sabiam ler e escrever. Eram poucos. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam mesmo que foram... o que tem narrado, são aproximadamente 30 curas, 30 sinais que Jesus... 30 milagres, vou usar a palavra novamente, no Evangelho. Mas vocês acreditam de verdade que foi só isso que Jesus, durante esses 3 anos, produziu? Um cara igual Jesus, uma pessoa, um espírito igual Jesus? Não foi. Aquilo ali foi o que eles deram conta de anotar, porque, eu falei, João não pegava e falou, Sr. Jesus, espera aí que eu vou ali na papelaria comprar papel para me anotar aqui. Não tinha, tá? Então ele deixou claro aqui no final do capítulo 20 que ele produziu outros sinais que não foram escritos, tá? Aí a gente tem que perguntar 2 coisas. Por que o primeiro sinal de Jesus aconteceu num casamento? Vamos refletir em cima disso aí. Por que não foi numa festa num templo? Por que não foi numa festa religiosa? Foi num casamento. Olha a simbologia disso aí. Tá? A gente tem que pensar nisso. Ele quis dizer o seguinte, que ele estava ali naquele momento dizendo que o casamento é uma instituição sagrada, é uma instituição que não pode ter fim. A primeira coisa que ele quis avalizar ali foi, olha, eu me apresentei para o mundo como Messias, fazendo coisa extraordinária, sinais extraordinários num casamento, por quê? Porque o casamento, gente, ele é o início de tudo. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, quando a gente fala de casamento, a gente... quer dizer, casamento é a união entre 2 pessoas. Aí a gente vai tirar de lado as formalidades, as questões dogmáticas. Casamento é a união de 2 espíritos para formar uma família, ponto. Tá? A gente esquece cartório, esquece os valores que fica por trás disso aí, porque isso não caracteriza casamento. Casamento caracteriza união de 2 espíritos vivendo ali
em amor e formando a família. Então, o que Jesus quis dizer com isso? O casamento é a base da família. Então, através do casamento que vai se formar a família. Através da família que a gente treina o amor. O amor que ele pregou e prega até hoje através do Evangelho, esse amor universal. A gente treina dentro de casa. Ali é um laboratório para a gente aprender a amar a humanidade como um todo. Então, a gente treina dentro de casa. Com o filho complicado, com o marido complicado, com a esposa complicada, né? Com situações difíceis que acontecem ali, a gente tem que estar preparado para isso. Então, Jesus vem falar assim, olha, eu estou aqui avalizando isso, é isso que eu quero para o mundo, por isso que eu vou me apresentar num casamento. Então, olha como eu disse no início, a gente tem que entender o contexto de tudo, porque Jesus não agia aleatoriamente, né? Então, ele veio trazer isso aí, né? Muita gente brinca, fala assim, ó, eu já vi muita gente falando isso. Jesus, quando foi combinar com Deus a reencarnação dele, falou assim, ó, vão cuspir em mim, vão me crucificar, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, mas casal não caso não. Mentira, viu, gente? Isso aqui tá... Isso é mentira. Então ele veio avalizar o casamento aqui, né? Então muito interessante essa questão do simbolismo dele estar ali naquela festa de casamento. Igual eu falei assim, eu já fiquei me perguntando às vezes, Jesus fazendo uma festa, o cara estava com uma missão tão importante, foi caçar em uma festa, está ali perdendo tempo. Ele não, igual eu falei, ele não dava um passo sequer sem um objetivo profundo em cima daquilo, tá? Então, fica essa primeira pergunta, por que no casamento? Por causa disso. Ele queria com isso dizer da importância da instituição casamento, né? Por que ele estava ali, ok? E um homem e uma mulher, que é a criação de Deus, eles se juntam para dar continuidade à criação. Então, é como se isso fosse o grande plano, é o grande propósito. É o propósito de dar sequência à criação de Deus. Isso aí. Ele se torna um pouco Deus, né? Formando um outro ser com o objetivo de educar. E aí tem outro simbolismo por trás disso também. Qual que é o propósito do Evangelho, se não o casamento da humanidade com Deus? Entendeu? Então, o grande propósito é esse. O grande fim da nossa caminhada dentro de qualquer instituição religiosa que seja, é fazer o casamento, as núpcias do ser humano com o Criador. Então tá aí outro simbolismo também do casamento, o significado desse casamento, né? E aí fica uma outra pergunta muito interessante. Por que o vinho, gente? Por que o vinho, né? O vinho naquela época, o vinho no Evangelho, ele é citado mais ou menos 130 vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ele é citado em várias situações. Na Santa Ceia, Jesus ofereceu o pão e o quê? Vinho, né? Só para dar um exemplo aqui, tá? Na parábola dos festim das bodas, também tem o vinho ali aparecendo. Então a gente vai entender qual que é o significado bíblico do vinho. O que o vinho simboliza nesse contexto todo aí. A gente vai tentar entender aqui, tá? Quando é citada a palavra vinho no Evangelho, no Antigo Testamento, ele vem simbolizando várias coisas. Uma delas, por exemplo, é sabedoria. Ele vem simbolizando alegria. Ele vem simbolizando comemoração de algo bom. Era sempre nesses momentos que o vinho era distribuído, era tomado. Está falando assim do vinho mesmo, né? E Jesus citou várias vezes, olha, disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Evangelho de João. A videira, ele fala assim, ó, os trabalhadores, aquela passagem dos trabalhadores de última hora, eles eram convidados para ir trabalhar onde? Na vinha.
A vinha é sinônimo de trabalho, sinônimo de movimentação, sinônimo de que a pessoa está fazendo algo para alcançar alguma coisa. Aí, pra você ter ideia, aqui o espírito de verdade pediu para Kardec desenhar na introdução do Livro dos Espíritos um galho de uma videira. É o desenho que tem na introdução do livro. Esse desenho não está ali por acaso, não veio da cabeça da editora do livro, não. Isso veio do Espírito de verdade para Kardec. Falou, olha, desenha uma videira aí. E aí a gente vai entender por quê, né? Por que eles pediram isso na introdução do Livro dos Espíritos? Um galho e uma videira. E diz que este é o símbolo do trabalho do Criador. Falaram assim, esse é o símbolo do trabalho do Criador. Então, a uva é o corpo perispíritico. E o espírito está lá dentro. As encarnações é como se esmaga essa uva para que você possa extrair a essência que é o vinho, que é o símbolo do espírito purificado. Então vamos pegar essa simbologia e trazendo para a reencarnação. Eles colocaram aqui que a uva é o corpo e o que está dentro é o espírito. Como que acontece a nossa evolução? A gente tem que passar por provas, tem que passar por algumas dificuldades para evoluir, para resgatar alguma coisa. A uva, para se transformar em vinho, o que tem que fazer com ela? Tem que pisar nela, tem que amassar ela para extrair aquele néctar. E em conjunto também, né? Exato. Todo mundo misturado. Todo mundo ali amassando, pisando. Né? Então, olha o simbolismo disso aí. O vinho aqui está dizendo que ele é a essência de algo. É uma essência de algo que foi extremamente amassado, extremamente por vários momentos ali. Aí se extraiu algo que simboliza o quê? Alegria, sabedoria. Né? Olha o simbolismo do vinho. Então, o que a gente tem que trazer aí, observar isso aí, a questão por que o vinho, né? Porque o vinho, no simbolismo do Evangelho, significa isso. É o resultado de uma ação em cima de algo. Então, a reencarnação, ela vai nos amassar, ela vai pisar em nós. Para quê? Para que a gente se transforme em vinho, para que a gente cresça, para que a gente aprenda com aquela situação, né? Porque a gente veio para esse mundo para passar pelas provas. Aí depende muito de como a gente passa, né? Mas a gente vai ser amassado para que na frente a gente produza o nosso néctar. Qual que vai ser o nosso néctar? Sabedoria, entendimento, tá? Então, o porquê do vinho lá atrás está aí, né? Esse simbolismo que eles trazem, ok? Antônio, videira, tem a ver com vida, né? Videira, vida, esse radical da palavra. E é só assim, interessante, quem conheceu o Edmundo bem, eu falava com ele assim, sobre fazer uma tatuagem. Aí ele falou assim, olha, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem de um cacho de uva no meu braço. De um cacho de uva no meu braço. Aí ele que me explicou isso aí, sobre o significado da simbologia da uva. Porque acaba que um cacho de uva está significando a potencialidade de um grupo se transformar em néctar divino. Exatamente. Porque acaba que o vinho é tido como um néctar divino. Sim, muito bom. Porque ele é usado sempre em coisas boas, comemorações, em situações boas. E né? Aí ele disse assim, a única tatuagem que eu tenho vontade de fazer no braço é de uma videira. Aí que eu entendi, aí me mostrou no livro de Allan Kardec que realmente tem o desenho no Livro dos Espíritos tem. Um cacho de uva. E é legal também porque o cacho não é uma fruta. São vários. A importância do coletivo. Exatamente, então é muitos, né? Isso. Não é uma coisa. Exato, não é uma coisa isolada. Cada caixinho, quantos grãozinhos tem? Cada caixinho pode estar representando, por exemplo, um grupo uma família, uma comunidade, aí fica a interpretação. Por isso que é interessante a gente tirar o véu da letra. Você está entendendo? Qual que é o significado do vinho, da uva ali naquele momento?
Só que, na hora que acabou a festa, todo mundo estava voltando para Galiléia, tinha um sujeitinho que acompanhava Jesus, que era, cara, era pedreira. E tinha pouco tempo que ele estava com Jesus, então ele não estava tão evoluído. E ele ficou com aquele negócio na cabeça, assim, puxa vida, que coisa, hein? Jesus incentivando a bebedeira, incentivando o consumo de álcool. Esse trem ficou martelando na cabeça dele, sabe? E ele fez a pergunta. Está aqui no livro Boa Nova, tá? Esse livro, ele é um dos livros que Chico, psicografou pelo espírito de Humberto de Campos. Esse livro, sabe quando a gente assiste filme, depois que acaba o filme tem aqueles créditos, e aí tem algumas cenas pós-créditos? Esse livro são as cenas pós-crédito do Evangelho. Tá? Tem muita coisa aqui que Jesus fez, que está citado aqui, que não tem no Evangelho. Então é como se... algumas coisas mesmo, né? Por exemplo, na hora que ele estava voltando para casa, Pedro, sempre Pedro, né? Aquele fanatismo dele, com aquele ímpeto dele, ele... Aqui no capítulo 12, fala o seguinte: Simão Pedro, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Ele foi para casa daquele jeito, né? E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Olha aí, a pergunta profunda. Aí ele completa: não se trata de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento de uma embriaguez e da gula? Olha como ele apertou Jesus aí, né? E agora? O que Jesus vai falar? Né? Aí Jesus, compreendendo o alcance daquela interpretação, sorriu, respirou fundo e falou: Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Aí já começou por aí, né? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Então Jesus já estava dando o script aqui, né? Que é o que simbolizava aquele fato de ele estar ali naquela festa. O vinho ali foi bem o da alegria. Isso aqui é Jesus falando para Pedro, tá? O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Olha aí. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então vou parar aqui um pouquinho. Então assim, Jesus estava ali entre amigos, quando eu falei assim, ali não era um casamento qualquer, ali estavam amigos, conhecidos, pessoas que participaram da infância dele, conviveram com ele ali. Ele deixou claro aqui para Pedro. Antônio, interessante também que ele fala sobre o que Deus quer de nós. Ele quer que a gente seja alegre. Exato. Deus espera isso de nós. Exatamente. E o que o vinho simbolizava naquela época, se não a comemoração, a alegria? Tá? Depois a gente vai chegar na questão do álcool. Calma aí que vai. Comemoração da vida, comemoração de tudo ali. O vinho estava presente nas coisas boas, na aliança, né? No casamento tinha que ter vinho. Então o que Jesus falou aqui é um símbolo da aliança com Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Imagina a agonia do povo na hora que chegou para o dono da festa, para o noivo, e falou assim: acabou o vinho. Era uma vergonha, era um fracasso, aquilo era como se o casamento não fosse dar certo, sabe? Era a tradição da época isso, tá? Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Olha essa importância dessa coisa que Jesus falou aqui, ó.
tenhamos sempre júbilos novos, que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Porque ele podia chegar ali e falar assim, não, vinho, não, eu não vou, você está doido, não vou. Vinho é ruim, vinho é isso, vinho é bebida alcoólica, álcool, isso. Ele poderia dar já introduzir ali essa ideia, mas ele falou assim, não, aqui não cabe isso não é o momento, né? Vamos continuar aqui na comemoração, na alegria, que depois eu explico isso. E também, como que a gente precisa confortar os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente se afina, porque sempre elas vão precisar de nós e a gente tem que ter, ao invés de lamentação, a gente ter o quê? Algo que coloque trazer para cima. Exatamente. As pessoas, né? Algo que levante. Porque se a pessoa vem até a gente numa situação de angústia, de problema, normalmente o que acontece, a gente fala, eu te avisei, né? Mas vem cá, deixa eu conversar. Esse eu te avisei não cabe. Você está entendendo? É isso que Jesus quis dizer aqui. Não cabe, naquele momento ali agudo da coisa, não cabe você virar assim, eu te avisei, você não devia ter feito isso. Não. Olha, o caminho é esse, papapá. Aí lá na frente você chama a pessoa, depois que ela estiver equilibrada, e explica. Que é o que ele falou aqui, né? Eu que quis dizer isso. Aí ele vem encerrando a resposta. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então é basicamente isso, sabe? Assim, não cabe eu aqui dar um sermão sobre a utilização do álcool, sobre quão é prejudicial. Esse não é o momento. Eu preciso manter o equilíbrio aqui agora. Eu preciso que as coisas aqui deem certo, para que na frente eu consiga trazer esse assunto de forma equilibrada. Porque no momento do turbilhão, gente, não adianta você querer... Vou trazer isso para uma situação de reunião mediúnica. Chega um companheiro numa reunião mediúnica, bem transtornado, bem complicado, bem difícil. Ele está tão transtornado que ele não consegue desenvolver raciocínio. Aí você pega e vai pregar evangelho para esse companheiro? Não adianta. A gente tem que fazer algo ou trazer alguma palavra, alguma coisa que primeiro acalme o coração, acalme os pensamentos e dê condição da pessoa discernir. Porque senão não vai adiantar, né? Então, Jesus, a sabedoria dele é infinita, então ele falou assim, esse não é o momento de eu chamar a atenção. Mas agora vamos raciocinar. O mestre de cerimônia falou assim, ele tomou um golezinho do vinho e falou assim, nossa senhora, que vinho é esse? Nunca bebi algo igual. Aí, assim, esse raciocínio que eu estou chamando a atenção aqui para a gente pensar. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum, isso que eu vou falar aqui, tá? Vocês acreditam de verdade que o vinho que Jesus produziu tinha álcool? Se hoje a gente consegue produzir o néctar da uva, a gente consegue tirar o teor alcoólico dele, que produz aqueles sucos integrais que são deliciosos. Que às vezes você toma aquele suco, você sente o gostinho da uva, o gostinho do vinho, mas o álcool não está presente. Então a gente tem que raciocinar se aquele vinho, porque o pessoal já estava, né, para lá de Bagdá, já tinha tomado o vinho todo em 3 dias. Então naquele momento eles não iam discernir se tinha álcool ou não. Eles iam sentir o gosto da uva, adocicado, aquele gosto. Se a gente colocar aqui um copo do melhor vinho, um vinho top, bacana, e colocar um suco de uva e der para uma criança beber, qual que ele vai falar que é mais gostoso? O que tiver mais doce. Porque não estou criticando vinho, sabe? O vinho é gostoso. Mas o suco de uva, ele é delicioso, porque ele está ali o doce só, não tem aquele tchanzinho do álcool ali para atrapalhar o doce da uva. Então, na hora que o cara tomou, ele sentiu aquele doce na boca, falou assim, nossa, que vinho é esse? Que sentia assim, o gosto da uva. Então, a gente tem que raciocinar. Aí, o Jesus, naquele momento que ele foi responder para Pedro,
falou assim, olha, não adianta eu tentar explicar para Pedro aqui que eu fiz alguma coisa sem álcool, porque ele não está entendendo que eu fiz o vinho e vai entender que está sem álcool. Não tinha técnica, ninguém nunca tinha produzido nada, o suco de uva sem álcool. Eles não sabiam, naquela época ninguém tinha essa capacidade. Hoje a gente consegue extrair ali aquele teor alcoólico, né? Porque tem tecnologia para isso. Então fica o nosso questionamento, será que ele não fez algo sem álcool naquela época? Porque Jesus não agia em momento nenhum contra aquilo que ele falava, gente. O que Simão Pedro questionou para ele aqui foi isso. Mas, puxa vida, você está indo contra o que você tem ensinado para a gente. E quando alguém aqui, quando vocês viram todo o Evangelho, Jesus agindo contrário ao que ele dizia? Eu nunca vi ele agir, pelo menos assim, não era o propósito dele, não tinha como um espírito perfeito como Jesus e agir, falar uma coisa e fazer outra, entendeu? Aí eu quero chamar, nesse momento, a gente raciocinar, como eu falei no início, a nossa fé tem que ser raciocinada, né? Então a gente contou aqui qual que é a simbologia do vinho, por que o vinho é tão utilizado, é tão falado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Vocês acham de verdade que tinha álcool naquele vinho ou não? Vamos fazer uma enquete aqui. Eu acho que não. Porque hoje a gente tem a capacidade de fazer. Jesus não ia ter? Você está entendendo? E naquele momento o pessoal já estava, né? Já estava meio alto ali, porque já tinha tomado quase 600 litros de vinho, gente. As talhas cabiam mais ou menos isso, né? Que foi falado ali. Cabia mais ou menos isso. Em 3 dias o pessoal já tinha, ó. Né? Então, assim, se Jesus tivesse produzido vinho com álcool, mais 600 litros, vocês não acham que ia ter alguém como alcoólico, ou alguém... Entendeu aí o raciocínio da coisa? A gente tem que pensar, né? Discernir em cima disso daí. Muita gente, né, pensa dessa forma também. Fala, pô, a capacidade dele é infinita. Então ele não tinha como, naquele momento que Pedro perguntou para ele não tinha como explicar para Pedro. Falar, Pedro, eu produzi um vinho sem álcool. Pedro ia ficar assim, não, mas como isso? Como isso é possível? Então não é vinho, é outra coisa. Até, né? Aí ele preferiu levar a didática dele, assim, olha, quando um amigo estiver em apuros, não aponta o dedo para ele, não mostra para ele os defeitos dele, não mostra para ele a saída. Depois que ele sair daquela área de desconforto, daquela situação de angústia, aí sim, na hora que a coisa estiver mais branda, aí você chama esse amigo, chama essa pessoa da sua casa, esse familiar, para conversar num momento de brandura. Fala, olha, você lembra? Por que você chegou naquele nível de estresse? Por que você chegou naquele nível de angústia? Vamos analisar aqui. Você lembra que eu te avisei para você não fazer isso? Papá? A pessoa recebe de forma diferente, é o que Jesus quis dizer aqui na resposta de Pedro. Olha, vamos procurar manter os corações dos nossos amigos de forma tranquila para a gente conseguir transmitir aquilo que a gente precisa, sabe? Antônio, e ele ensina muito assim, a gente tirar o amigo do sufoco, né? Exato. A gente tendo condição de fazer isso, porque Jesus tinha condição de fazer algo ali, a gente tendo condição, quebrar o galho. Vamos. Ajudar a tirar do sufoco, porque isso dá prazer pra gente. Você vê que ele mencionou que ele se sentiu bem, e quem não se sentiria bem de tirar pessoas amadas de uma situação ruim, de uma situação difícil. Um bom ensinamento, grande ensinamento. E ele vem dizer mais pra frente ali que ele vem simbolizando também, fala, mesmo que esse vinho depois se transforme em vinagre, mesmo que aquela essência que a gente quer trazer para a pessoa naquele momento de angústia, depois a pessoa use aquilo contra a gente de alguma forma, não tem problema. Ingratidão. O vinagre é ingratidão. Não tem problema, pelo menos você fez a sua parte, você deu aquilo que você podia dar naquele momento. É o que Jesus quis falar para Pedro aqui também. Fala, olha, eu fiz porque, né? Você tem que resgatar a pessoa. Então, assim, como eu disse, gente, ele não agia aleatoriamente para nada. Nada que ele falava, que ele fazia. A gente tem toda terça-feira à noite,
tem no Mensageiros, que chama Miudinho, estudo minucioso do Evangelho. O pessoal pega uma passagem qualquer do Evangelho e procura entender naquela passagem qual o contexto, em que época que foi falado, o que cada palavra, não é a frase não, cada palavra ali quer dizer, qual o significado daquilo ali. Esse estudo minucioso é um negócio assim impressionante, é muito gostoso de participar, sabe? E aí você vê que o Evangelho nunca vai ficar desatualizado, nunca. Tá? As parábolas, cada palavra ali, cada versículo, cada coisa ali tem um significado profundo que foi produzido por Jesus. Tá? Então eu espero que a gente tenha entendido um pouco aí a questão do vinho, do que aconteceu, do casamento, o porquê, né? E pedir a Jesus que continue nos dando discernimento para tirar o véu da letra. Esse aqui é o foco, viu, gente? Esse aqui é o ponto. Tirar o véu da letra, entender o que está por trás daquela palavra, daquela frase que foi dita ali, em que momento que foi dito e como que isso se aplica para a gente no dia a dia. Tranquilo?